Às 14h37 do dia 12 de julho de 1944, no setor K7 da linha Siegfried, a 2 quilômetros ao sul de Aachen, na floresta de Hürtgen, a temperatura marcava 8 graus Celsius, sob uma garoa constante que transformava o solo argiloso em lama pegajosa, com visibilidade limitada a 150 metros devido à névoa densa e às copas de carvalhos encharcadas. O terreno era irregular, com elevações de até 20 metros e vales estreitos cobertos por raízes expostas e poças de água estagnada, ideais para emboscadas, mas traiçoeiros para movimentação rápida. O soldado Erich Müller, 28 anos, atirador de elite da 106ª Divisão Panzer, com 4 anos de experiência em frentes orientais e ocidentais, media 1,75 metros e pesava 72 quilos, seu corpo magro endurecido por meses de racionamento e patrulhas noturnas, mas enfraquecido por uma infecção crônica na perna esquerda que limitava sua mobilidade a 500 metros por hora em terreno plano. Ele carregava o Karabiner 98K, calibre 7, 92,57 mm, peso de 4, 1 kg sem mira, equipado com um ZF-39 de 4 aumentos, alcance efetivo de 400 metros, e 20 cartuchos Mauser carregados manualmente em um pente improvisado de couro. Sua respiração era ritmada, 18 inalações por minuto, enquanto ajustava o coldre contra o peito, o coração batendo a 92 batimentos por minuto sob a umidade que grudava a camisa de lã à pele. Müller posicionou-se atrás de uma elevação de 3 metros, o fuzil apoiado em uma mochila de lona preenchida com terra úmida para estabilidade. A coronha encostada no ombro direito, o dedo indicador a 2 milímetros do gatilho. Aos 200 metros leste, uma patrulha de infantaria americana avançava. 12 soldados do 1º Batalhão, 9ª Divisão de Infantaria, equipados com fuzis M1 Garand, calibre 30,06, peso 3 quilos e granadas MK2 com raio letal de 5 metros. Eles moviam-se em formação de cunha, intervalos de 5 metros, botas chapinhando na lama a 2 km por hora, sem suspeitar da presença isolada. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelo gotejar das folhas e pelo rangido distante de veículos Sherman a 800 metros. Seus motores V8 de 500 cavalos ecoando fracamente através da névoa. Ele calculou o vento. 3 nós do noroeste, desvio de 0, 5.000 radianes à esquerda. Ajustou a mira em 2 cliques para cima, compensando a umidade que poderia afetar a trajetória em 1 metro a 300 metros. Inspirou profundamente, reteve o ar por 4 segundos, exalou metade. O primeiro alvo, sargento de 25 anos, 1,80 metros, fuzil ao ombro, exposto no flanco direito da formação. Distância exata, 187 metros. Pressionou o gatilho com 2 quilos de força. O disparo ecoou como um estalo seco, velocidade inicial da bala de 760 metros por segundo. Tempo de voo de 0, 25 segundos. O impacto perfurou o crânio na têmpora esquerda, calibre 7, 92 mm expandindo-se em 2 centímetros de diâmetro, morte instantânea. O corpo caiu para frente, fuzil M1 cravando na lama a 1 metro de profundidade. A patrulha parou. 14, 38. Os 11 restantes se agacharam. Intervalos reduzidos para 2 metros, varrendo o perímetro com olhos e binóculos M3 de 6,30. Confusão inicial. Um soldado gritou, "Sniper!", mas sem direção precisa, o som reverberando nas árvores a 360 graus. Eles se moveram 10 metros para a cobertura atrás de troncos de 40 centímetros de diâmetro, mas o terreno limitava opções. Raízes expostas causavam tropeços e a garoa embaçava as lentes. Müller recarregou em 8 segundos, ejetando o cartucho vazio, que rolou 1 metro ladeira abaixo, inaudível no ruído ambiente. Seu segundo tiro visou o rádio-operador, 22 anos, equipamento SCR 536 de 2, 3 quilos pendurado, distância 192 metros.
A bala atravessou o pescoço, seção cervical C4 rompida, sangue misturando-se à lama em 0,5 litro imediato. O rádio caiu, antena quebrando ao impacto com o solo. Reação inimiga. Aos 14h39, o líder da patrulha, tenente de 30 anos, ordenou fogo supressivo com submetralhadoras Thompson M1A1 calibre 45 ACP, cadência de 700 disparos por minuto, mas a 200 metros, precisão caindo para 20% devido à visibilidade. Balas ricocheteavam em troncos a 50 metros de Müller, lascas de madeira voando em raios de 1 metro, mas sem localização. Ele deslocou-se 15 metros para leste, arrastando-se na lama a 0,3 metros por segundo, o fuzil coberto por folhas para camuflagem. Parou atrás de uma depressão de 0,8 metro, respiração agora a 22 inalações por minuto, suor misturando-se à chuva no rosto. Escalada. Os americanos chamaram reforços via rádio reserva, mas o sinal foi fraco, atraso de 3 minutos. 3 soldados avançaram em zigue-zague, intervalos de 3 metros, granadas arremessadas a 25 metros, explosões de 15 metros de raio letal criando crateras de 0,5 metro, mas Müller já havia mudado posição. Seu terceiro disparo às 14h41 pegou um soldado de 19 anos no peito, calibre perfurando o colete de feltro a 2 centímetros acima do coração, colapso pulmonar em 5 segundos. O inimigo respondeu com morteiros M2 de 60 metros, tubos de 2 metros, projéteis de 8 kg caindo a 100 metros, mas cálculos errados. O vento desviou 2 em 20 metros, impactando árvores e fragmentando galhos de 10 centímetros. Müller, com 247 dias de serviço ativo, havia treinado 500 horas em simulações de tiro em movimento. Rotina que incluía recargas noturnas em 6 segundos e deslocamentos silenciosos em solo úmido. Sua posição agora era uma anomalia. Um homem isolado, sem apoio de artilharia ou rádio, contra uma força de 12 que crescia para 25 em 10 minutos. O silêncio da floresta contrastava com o caos crescente. Tiros esporádicos a 300 metros, gritos abafados pela névoa. Ele mirou o quarto alvo. Um atirador com BR M1918A2, bipod de 0,7 kg, cadência de 500, 650 disparos por minuto. Distância 210 metros. Disparo às 14h43. Impacto no ombro direito, fratura de húmero e hemorragia de 0,8 litro. O bar caindo inoperante. A pressão aumentava. Os americanos formaram uma rede de busca. 8 homens em pares, avançando 50 metros por minuto. Mas o terreno, vales de 5 metros de largura cheios de arbustos de 1,5 metro, criava bolsões cegos. Um erro. Um par pisou em uma poça a 30 metros de Müller, o splash audível a 10 metros. Ele hesitou, calculando risco, exposição de 2 segundos para o tiro. Optou por esperar. Aos 14h45, o quinto disparo, o soldado tropeçou. Bala no joelho esquerdo. Tíbia estilhaçada em 3 fragmentos. Grito ecoando por 200 metros, mas isolado pelo barulho de chuva. Incerteza se instalava. Relatos contraditórios no rádio inimigo. Sniper a leste, não oeste, falta de coordenadas precisas devido à interferência da floresta densa com 200 árvores por hectare. Müller sentiu a paranoia. Um galho estalou a 40 metros, possivelmente um cervo, mas ele congelou. Fuzil apontado para o vazio por 20 segundos. O inimigo adaptava. Introduziram cães pastores alemães, raça de 35 quilos, farejando a 300 metros por hora, mas a lama e o cheiro de podridão confundiam os animais, latidos erráticos a 150 metros. Para quem acompanha essas análises táticas históricas, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes desta reconstrução precisa. Aos 14h50, com 5 baixas confirmadas em 13 minutos, a patrulha americana pausou, regrupando 100 metros atrás. Mas Müller já contava 5 cartuchos restantes no pente, o setor K7, agora marcado como hostil em relatórios preliminares.
pressão que só cresceria nas horas seguintes. Às 14h52, o tenente americano, posicionado atrás de um tronco de carvalho de 50 centímetros de diâmetro, coordenou via rádio reserva SCR-300 de 5 quilos, alcance efetivo de 8 quilômetros em terreno aberto, mas reduzido a 2 quilômetros pela densa cobertura florestal. A mensagem transmitida: sniper ativo no setor K7, 5 baixas, solicito suporte de pelotão e artilharia leve. Coordenadas aproximadas, grid 4723. O sinal, interrompido por interferências de 20 segundos, causadas pela umidade nas antenas, chegou ao quartel-general da 9ª Divisão de Infantaria, a 3 quilômetros ao norte, atrasando a resposta em 4 minutos. Enquanto isso, os 20 soldados restantes, agora reforçados por um esquadrão de 8 homens do 2º Batalhão, formaram uma linha de 150 metros de largura, avançando a 8 km por hora em formação de escada, intervalos de 4 metros, fuzis M1 Garand apontados para frente, com 2 carregadores de 8 cartuchos cada, totalizando 160 rodadas prontas. Müller observava de sua depressão de 8 metros a 120 metros da nova linha inimiga, o fuzil Karabiner 98K, apoiado em uma raiz exposta de 15 centímetros de espessura, mira ZF-39 ajustada para 200 metros. Sua perna esquerda latejava, infecção limitando o tempo de permanência na posição a 12 minutos antes de inchaço excessivo. Ele contava os alvos. O primeiro da nova onda era um cabo de 27 anos, 1,78 metros, carregando uma metralhadora leve M1919A4, peso de 14 quilos com tripé, calibre 30,06, cadência de 400-500 disparos por minuto. Distância, 132 metros. Respiração controlada a 20 inalações por minuto, ele reteve o ar por 5 segundos, dedo no gatilho com pressão gradual de 1 quilos. O disparo às 14h54, bala de 90 mm viajando a 755 metros por segundo, impacto no tórax superior, perfurando a placa de identificação e rompendo a artéria subclávia, perda de 1 litro de sangue em 30 segundos. A M1919A4 caiu na lama. Seletor de fogo travado na posição segura, inoperante. Reação imediata. Os americanos pararam a 50 metros da posição anterior de Müller. Fogo supressivo iniciado com 12 fuzis M1, 48 disparos em rajadas de 2-3 rodadas, balas. 30,06 de 150 grãos, penetrando troncos a 30 centímetros de profundidade, a 100 metros de distância. O barulho elevou-se a 85 decibéis, ecoando por 300 metros, mas a névoa densa desviava trajetórias em até 2 metros, acertando apenas folhas e galhos. Um soldado de 21 anos no flanco esquerdo tropeçou em uma raiz a 10 metros do local do impacto, joelho torcido com ligamentos rompidos, removido da linha em 20 segundos por um companheiro, reduzindo a força efetiva para 19. Müller deslocou-se 22 metros para noroeste, rastejando a 0,4 metros por segundo, arrastando o fuzil por uma alça de couro improvisada, deixando rastros mínimos na lama compactada por pegadas antigas. Aos 14h56, reforços chegaram. Um pelotão de 16 homens equipados com lança-chamas M22 de 15 quilos, tanque de 17, 8 litros de combustível napalm, alcance de 40 metros em jatos de 1,5 segundo. O oficial ordenou sondagem com os cães, agora 3 animais de 32 quilos cada. Focinheiras removidas, farejando o ar úmido a 250 metros por hora. Latidos irregulares indicavam trilhas falsas. O cheiro de pólvora residual de disparos anteriores confundia os narizes, levando a uma falsa pista 80 metros a leste, onde os animais pararam em uma poça de 2 metros de diâmetro, latindo por 45 segundos sem progresso. Müller, a 90 metros da nova formação, mirou o handler do cão líder.
Sargento de 29 anos, colete de couro com 4 bolsos de munição. Distância, 105 metros. Vento agora a 4 nós, ajuste de 1 clique na torreta. Disparo às 14h58. Impacto na coxa direita. Fêmur fraturado em 2 pontos. Hemorragia de 0,6 litro. O cão se soltando e correndo 15 metros em pânico, colidindo com um arbusto. Escalada da violência. O pelotão respondeu com granadas MK2, 6 arremessadas em arco de 20 metros, explosões criando crateras de 0,4 metro de profundidade e raios de fragmentos de 15 metros. Mas o terreno irregular desviou 2 para vales laterais, impactando árvores e produzindo estilhaços que feriram levemente 2 soldados em 5 metros. Cortes superficiais de 3 centímetros. Sangramento controlado com ataduras em 1 minuto. Os americanos adaptaram. Dividiram em 3 grupos de 7, 6 e 6 homens, avançando em pinça. O grupo central com o lança-chamas testando jatos curtos de 10 metros, chamas de 800 graus Celsius, incinerando folhagem em raios de 3 metros, mas consumindo 0,5 litro de combustível por uso, limitando a 35 jatos totais. Um erro tático. O grupo esquerdo, a 70 metros de Müller, pisou em solo encharcado, botas afundando 10 centímetros, atrasando o avanço em 30 segundos e expondo o flanco. Müller recarregou com os últimos 5 cartuchos do pente, inserindo-os manualmente em 10 segundos. O clique metálico mascarado pelo crepitar das chamas distantes. Sua experiência: 1. 500 horas de treinamento em evasão em florestas, incluindo simulações com 48 deslocamentos por hora em névoa, permitia calcular riscos. Probabilidade de detecção em 22%, baseada em padrões observados de buscas inimigas em frentes anteriores. Aos 15h01, sexto disparo, visou o operador do lança-chamas, 24 anos, tanque exposto nas costas, peso total de 32 quilos sobrecarregando o equilíbrio. Distância, 88 metros. Bala perfurou o regulador de pressão, ignição imediata do vazamento, explosão secundária de 2 metros de raio, queimando o uniforme e causando queimaduras de 3º grau em 40% do corpo superior. Colapso em 8 segundos. O tanque vazio rolou 4 metros, vazando resíduo que inflamou grama seca em 1 metro quadrado. Confusão se instalou. Relatos no rádio agora contraditórios. Incêndio no flanco direito. Sniper possivelmente móvel. Cão perdido. Coordenadas incertas. Interferência aumentando para 40% devido ao aquecimento dos equipamentos pela umidade. O inimigo cometeu outro erro. O grupo central avançou 40 metros sem cobertura aérea, ignorando o protocolo de doutrina FM 710, que exigia observadores elevados, mas a floresta limitava a visibilidade vertical a 10 metros. Müller, sentindo a perna inchar a 15 centímetros de circunferência, moveu-se novamente. E 18 metros para sudoeste, a 0,35 metros por segundo, parando em uma trincheira natural de 2 metros de profundidade formada por erosão. Paranoia crescia, um farfalhar a 25 metros, possivelmente um coelho ou sentinela, forçando-o a imobilizar por 35 segundos, coração a 98 batimentos por minuto. A pressão elevava-se continuamente. Às 15h04, morteiros M2 de 60 mm foram posicionados a 400 metros, tubos elevados a 45 graus, projéteis de alto explodindo em 12 salvas, cada uma cobrindo 20 metros de raio, mas cálculos baseados em coordenadas aproximadas erraram por 30 a 50 metros, impactando o setor leste e criando 8 crateras de 0,6 metro, matando acidentalmente um cervo a 200 metros, e fragmentando troncos que caíram em ângulos de 30 graus, bloqueando caminhos. 7 baixas americanas confirmadas agora, em 27 minutos totais, contra uma força que crescia para 35 homens, mas a taxa de avanço caíra para 0,5 km por hora, devido ao terreno hostil. Vales com 3 metros de largura cheios de água a 5 centímetros de profundidade.
raízes causando 12 tropeços reportados. Müller, uma anomalia em estatísticas de snipers isolados, média de 3 baixas por posição antes de detecção em florestas semelhantes. Ajustou a mira para o 7º alvo, um atirador de elite americano com M1903 Springfield, calibre 30.06, mira telescópica de 2 aumentos, peso 4 quilos. Distância, 145 metros. O disparo às 15:06 errou por 0,3 metro. Bala desviada por uma folha úmida a 50 metros, ricocheteando inofensivamente em um galho. Falha humana. Umidade no cano do Karabiner 98K causara condensação interna, reduzindo precisão em 5%. Ele limpou o mecanismo com um pano de 10 a 10 centímetros em 15 segundos, mas o inimigo já fechava o cerco, cães latindo agora a 60 metros, adaptação parcial forçando Müller a considerar extração prematura. O setor K7 registrava 7 mortes em relatórios parciais, pressão que transformava o silêncio inicial em um caos sustentado, com o sol baixando a 15 graus Celsius. Névoa engrossando para 100 metros de visibilidade. Às 15:08, o cerco se apertava em 50 metros de raio ao redor da trincheira natural de Müller, com os 3 grupos americanos agora coordenados por rádio SCR-300. Transmissão clara, apesar de 25% de interferência. Fechar pinça em grid 47-23, sniper confirmado móvel, priorizar flanco oeste. A força total chegava a 38 homens, divididos em unidades de 12, 13 e 13, equipados com fuzis M1 Garand, capacidade de 8 cartuchos, recarga em 4 segundos, e submetralhadoras Thompson M1A1, pentes de 30 rodadas, peso 4, 8 quilos. Os cães pastores, farejando a 200 metros por hora, apesar da confusão olfativa, latiam em padrões irregulares, um deles a 55 metros sudoeste, puxando a coleira com 15 quilos de força contra o handler ferido, que mancava a 0,2 km por hora. O terreno agravava. Vales de 4 metros de largura com água a 7 centímetros, raízes de carvalho expostas causando 15 tropeços reportados em 5 minutos, reduzindo a mobilidade efetiva para 0,6 km por hora. Müller, agachado na trincheira de 2 metros, limpava o cano do Karabiner 98K com movimentos precisos de 2 centímetros por passada, o pano absorvendo condensação que havia reduzido a velocidade da bala em 10 metros por segundo no tiro anterior. Sua perna esquerda incharia para 16 centímetros em 8 minutos, forçando rotação de posição. Ele contava 4 cartuchos restantes no pente de couro, munição total de 12 sobressalentes na mochila de 3 quilos, mas recarga sob fogo seria arriscada a 40% de probabilidade de detecção. Respiração a 24 inalações por minuto, ele escaneou o perímetro. O grupo oeste, 12 homens, avançava em zigue-zague de 3 metros, intervalos de 2, 5 metros, lanternas elétricas TL-122A de 2 pilhas, iluminando pontos a 10 metros na névoa, que agora limitava a visibilidade a 80 metros. O 8º alvo, um soldado de 23 anos no flanco exposto, fuzil M1 ao ombro, mochila de 12 quilos com rações C e munição. Distância, 62 metros. Vento a 5 nós do norte, ajuste de 0, 5 clique na mira, ZF-39. Inspirou, reteve por 6 segundos, exalou 60%. Gatilho pressionado com 3 quilos de força às 15:10. Bala de 7,92 mm a 750 metros por segundo, tempo de voo 0,08 segundos, impacto na clavícula esquerda, fratura composta e hemorragia de 0,7 litro, o corpo caindo de costas na lama, fuzil afundando 8 centímetros. Reação inimiga. O grupo parou abruptamente. Fogo supressivo com 8 Thompsons disparando 120 rodadas em 15 segundos, cadência de 700 por minuto. Balas. 45 ACP, penetrando solo a 20 centímetros a 30 metros de distância. Mas o relevo da trincheira desviou 70% dos impactos para raízes laterais.
Um erro. 2 soldados no centro pisaram em uma poça coletiva de 1,5 metro. Splash audível a 15 metros, expondo posições por 10 segundos. Os cães reagiram ao cheiro de sangue fresco. O líder correndo 20 metros em direção à baixa, latidos elevando o ruído a 90 decibéis. Mas a coleira o reteve, confundindo o handler, que puxou com 10 quilos de força errada, deslocando o animal para uma trilha falsa 25 metros leste. Müller deslocou-se dentro da trincheira, 5 metros para leste a 0, 2 metros por segundo, arrastando o fuzil pela coronha, folhas úmidas colando a jaqueta de lã encharcada. Escalada. Às 15h12, o pelotão central posicionou um morteiro M2 de 60 mm a 150 metros, tubo de 2 metros elevado a 50 graus, projétil de 8 kg carregado com fusível de impacto, primeira salva caindo a 45 metros da trincheira, cratera de 0,5 metro e fragmentos de 12 metros de raio, ferindo levemente um soldado americano em 8 metros. Estilhaço de 2 gramas no antebraço. Sangramento de 50 mililitros controlado em 30 segundos. Cálculos ajustados via rádio. Segunda salva errou por 15 metros devido ao vento, impactando árvores e derrubando galhos de 20 centímetros que bloquearam o avanço do grupo leste por 2 minutos. Os americanos adaptaram, introduziram uma equipe de busca com 6 homens e um detector de minas M1 de 2 quilos, varrendo o solo a 4 km por hora. Mas o equipamento projetado para metais ferrosos falhou em detectar o fuzil camuflado por terra úmida, gerando falsos positivos em raízes metálicas antigas, atrasando 40 segundos. Müller, com 800 horas de prática em posições defensivas florestais, calculou o 9º disparo. Alvo no grupo de busca, cabo de 26 anos operando o detector, peso total de equipamento 15 quilos, equilíbrio instável na lama. Distância, 75 metros. Ajuste para umidade residual no cano, agora limpo. Respiração estabilizada, a 22 inalações. Retenção de 5 segundos. Disparo às 15h14. Impacto no pescoço. Seção vertebral C5 rompida. Morte em 3 segundos. O detector caindo e emitindo bip errático por 20 segundos, confundindo a equipe. Consequência imediata. O grupo de busca recuou 10 metros. Fogo de cobertura com M1 Garand, consumindo 32 cartuchos em rajadas curtas, precisão a 15% a 80 metros, balas ricocheteando em troncos a 5 metros de Müller, lascas de 1 centímetro voando em raios de 0,5 metro, uma raspando sua manga esquerda sem penetração. Confusão crescia, relatos no rádio fragmentados. Baixa no detector, sniper a 70 metros oeste. Não, sul, cães confirmam. Interferência subindo para 35% com o aumento de transmissões. Falta de triangulação precisa devido à topografia com elevações de 15 metros bloqueando sinais. Paranoia no inimigo, um soldado de 20 anos reportou som de respiração a 30 metros. Mas era o vento nas folhas, levando a disparos desperdiçados de 12 rodadas em arbustos vazios. Müller sentiu o mesmo. Um estalo a 35 metros, possivelmente galho ou bota, congelando por 25 segundos, fuzil apontado para a escuridão da névoa, coração a 102 batimentos por minuto. O clima hostil agravava, garoa intensificando para 2 milímetros por hora, temperatura caindo a 14 graus Celsius, hipotermia latente em 20 minutos sem movimento. Evolução do conflito. Às 15h16, reforços adicionais de 12 homens chegaram do norte, totalizando 50 na área, com um Jeep Willys MB de 1 tonelada equipado com metralhadora. 50 mm2HB, calibre 12, 7 mm, peso de cano 38 kg, cadência de 450 a 600 disparos por minuto, posicionado a 200 metros na elevação. O veículo avançou 50 metros em baixa marcha a 5 km por hora. Pneus atolando na lama a 10 centímetros, exigindo guinchos manuais por 1 minuto. O atirador mirou o setor geral.
disparando 40 rodadas em arco de 180 graus, balas perfurando troncos a 50 centímetros de profundidade. Mas cobertura florestal absorveu 80%, criando apenas 2 crateras de 0,3 metro. Um erro tático. O Jeep expôs o flanco ao avançar sem infantaria de proteção, permitindo que Müller mirasse o motorista, 28 anos, cabeça exposta na cabine aberta. Distância, 165 metros. 10º disparo, às 15h18. Ajuste para vento de 6 nós, bala desviando 0,2 metro por folha, mas impactando o ombro, húmero estilhaçado, o veículo derrapando 8 metros e colidindo com uma árvore de 30 centímetros. Motor V6 de 60 cavalos parando abruptamente. A pressão aumentava. Os americanos formaram uma rede de 200 metros, avançando em ondas de 10 homens a 0,4 km por hora. Granadas MMK-2 arremessadas em 8 unidades. Explosões de 15 metros de raio, criando 4 crateras e fragmentos que feriram 3 soldados próprios em 10 metros. Cortes de 4 centímetros, 2 removidos da linha. Adaptação inimiga, cães realocados em pares, farejando trilhas alternativas, um detectando o rastro de deslocamento de Müller a 40 metros, latidos guiando 8 homens para sudoeste. 8 baixas confirmadas agora em 41 minutos, contra uma doutrina que previa detecção de snipers isolados em 15 minutos, em florestas densas com 100 árvores por hectare. Müller, com perna a 17 centímetros de inchaço, moveu-se 12 metros para nordeste, rastejando a 0,25 metros por segundo. O silêncio contrastando com o caos de 95 decibéis de tiros e gritos abafados. O sol, a 13 graus Celsius, acelerando a fadiga em 15% por hora. O setor K7, com 8 mortes registradas, via a caça se intensificar, mas o terreno, vales com 2 metros de profundidade e névoa a 70 metros, criava bolsões de incerteza, prolongando a anomalia de um homem contra 50. Às 15h20, o Jeep Willys MB parou contra a árvore de 30 centímetros. Motor V6 silenciando após 2 minutos de tentativas de religamento. Fumaça, subindo de 1 metro de altura misturada à névoa, que agora reduzia a visibilidade a 65 metros. Os americanos, 50 homens no total, reagruparam a 100 metros do incidente. O atirador da PIR 50 MEB-2 Ruger B saltando da cabine com o cano ainda quente a 200 graus Celsius. Peso de 38 quilos arrastado por 2 soldados para cobertura atrás de um tronco de 45 centímetros. Müller, na trincheira de 2 metros a 140 metros nordeste, observava o movimento através da mira ZF-39, ajuste mantido em 150 metros, o 8º cartucho ejetado rolando 0,5 metro na lama sem som. Sua perna esquerda atingia 5 centímetros de circunferência, dor pulsando a cada 10 segundos, limitando permanência a 10 minutos antes de mobilidade cair para 0,2 km por hora. Ele contava 3 cartuchos no pente atual, 12 sobressalentes na mochila, probabilidade de recarga exposta em 35% sob fogo próximo. Um 10º alvo surgiu no flanco exposto do grupo que resgatava o Jeep. Um mecânico de 25 anos, 1,70 metro, kit de ferramentas de 5 quilos pendurado, tentando guinchar o veículo com uma alavanca de 2 metros. Distância, 128 metros. Vento a 6 nós do norte, desvio estimado de 0,4 radianes. Respiração a 23 inalações por minuto. Retenção de 5 segundos. Exalação parcial. Gatilho com 2 kg de força às 15h22. Bala de 7,92 mm a 748 metros por segundo. Tempo de voo 0,17 segundos. Impacto na virilha esquerda, artéria femoral rompida. Hemorragia de 2 litros em 20 segundos. O corpo escorregando 3 metros pela inclinação de 5 graus. O guincho parou. A alavanca caindo com clangor audível a 80 metros, alertando o pelotão.
Reação inimiga. Os 12 homens no resgate se agacharam. Intervalos reduzidos para 5 metro. Fogo supressivo com 6 M1 Garand, disparando 24 rodadas em rajadas de 4. Balas. 30,06 de 150 grãos penetrando folhas a 40 metros. Mas a trincheira de Müller absorvia impactos em raízes de 20 centímetros. Solo desviando fragmentos em ângulos de 45 graus. Confusão. O rádio SCR-300 transmitiu: baixa no Jeep, sniper a nordeste, 130 metros aproximado, mas sinal interrompido por 15 segundos devido a um galho úmido na antena, atrasando confirmação. Um soldado de 22 anos no flanco direito pisou em uma raiz exposta, tornozelo torcido com ruptura de ligamento, gritando por 10 segundos antes de ser arrastado 5 metros para trás, reduzindo a unidade para 11 efetivos. Os cães, realocados em pares a 50 metros sudoeste, farejaram o cheiro de pólvora residual, latidos guiando 10 homens para uma trilha de 30 metros, mas a lama de 8 centímetros confundiu pegadas, levando a uma falsa direção 20 metros leste. Müller deslocou-se 8 metros dentro da trincheira para leste, a 15 metros por segundo, o fuzil apoiado na borda de terra compacta de 10 centímetros, camuflagem de folhas adicionadas em 20 segundos. Aos 15:24, morteiros M2 de 60 mm dispararam terceira salva, 3 projéteis de 8 kg caindo em padrão de 25 metros de raio, explosões criando crateras de 0,55 metro e fragmentos que estilhaçaram galhos de 15 centímetros a 18 metros da trincheira, uma lasca de 5 gramas raspando o ombro de Müller a 2 centímetros de profundidade, sangramento de 30 mililitros estancado com pressão manual em 8 segundos. Erro tático. Os observadores do morteiro, posicionados a 180 metros em elevação de 12 metros, subestimaram o vento, desviando 2 salvas em 25 metros para o setor leste, impactando árvores e bloqueando o avanço de um grupo de 8 homens por 3 minutos, com detritos de 50 quilos. Escalada da pressão. O inimigo adaptou, formando uma rede de busca com 20 homens em pares, intervalos de 3 metros, avançando a 3 km por hora com lanternas TL 122A, iluminando cones de 8 metros na névoa que caía para 60 metros de visibilidade. Introduziram fumígenos M18, latas de 2 kg liberando fumaça branca a 15 metros de altura, cobertura de 30 metros de diâmetro por unidade, mas o vento de 7 nos dispersou o véu em 20 segundos, revelando posições prematuramente. Um par de cães, a 45 metros da trincheira, detectou o rastro de deslocamento, puxando handlers a 8 km por hora, latidos ecoando por 150 metros. Müller calculou. Exposição em 18 segundos para o próximo tiro. Optou por esperar, coração a 105 batimentos por minuto. Paranoia de um farfalhar a 28 metros, possivelmente folhas ou bota, forçando imobilidade por 30 segundos. Aos 15:26, o 12º disparo. Visou o handler do cão líder, tenente de 31 anos, colete com 6 granadas MK2, peso total de 18 quilos. Distância, 52 metros. Ajuste para fumaça residual, mira em 50 metros. Respiração controlada, a 25 inalações, retenção de 4 segundos. Impacto na têmpora direita, calibre 7,92 mm e perfurando o crânio em 3 centímetros. Morte instantânea, o cão se soltando e correndo 12 metros em círculo, colidindo com um arbusto de 1 metro. Consequência, o par parou. O cão latindo erraticamente por 40 segundos, confundindo outros animais a 30 metros que seguiram trilhas falsas para sul. Evolução do conflito. Às 15:28, reforços de artilharia leve chegaram. 2 canhões de 75 M1A1 Pack Howitzer, peso de 100 quilos cada, tubos de 1 metros, alcance de 800 metros, mas limitado a 400 metros pela floresta, posicionados a 300 metros norte, elevados a 30 graus. Primeira salva, 4 projéteis de 6,
3 quilos com fusível de tempo, caindo em grid aproximado 47-24, explosões de 25 metros de raio, criando 3 crateras de 1 metro, e fragmentos que derrubaram uma árvore de 40 centímetros a 50 metros da trincheira, galhos caindo em ângulo de 60 graus e bloqueando saída leste por 1 minuto. Mas coordenadas erradas por 40 metros devido a relatos contraditórios no rádio. Sniper nordeste, não sudoeste, interferência agora em 45%, com 12 transmissões simultâneas, poupando Müller por 2 salvas ineficazes que feriram 2 soldados próprios em 100 metros com estilhaços de 10 gramas, cortes de 5 centímetros. Müller recarregou sob cobertura do barulho, inserindo 5 cartuchos em 12 segundos, o pente de couro rangendo levemente mascarado por explosões. Sua rotina de 2 a 0 horas em simulações de fogo indireto permitia prever padrões. Probabilidade de acerto em 12% na próxima salva. Aos 15h30, 13º disparo. Alvo no observador do Howitzer, sargento de 28 anos. Binóculos M3 a 20 metros de altura em árvore. Distância, 210 metros. Vento a 8 nós, ajuste de 1 clique. Bala atravessou o galho de 8 centímetros, impactando o peito. Pulmão esquerdo colapsado em 4 segundos, o corpo caindo 6 metros com TUD audível a 100 metros. O Howitzer pausou. Tripulação de 5 homens se abrigando, atrasando fogo por 90 segundos. Confusão inimiga. Relatos no rádio fragmentados. Baixa no observador. Artilharia comprometida. Cães em trilha falsa. Rede a 40 metros. Falta de dados precisos alimentando paranoia, um soldado de 19 anos disparando 8 rodadas em sombras a 20 metros, desperdiçando munição e alertando Müller por 15 segundos. O terreno hostil agravava. Garoa a 3 milímetros por hora, transformando vales em poças de 10 centímetros, causando 18 tropeços em 4 minutos, mobilidade caindo para 0, 2 km por hora. 9 baixas confirmadas agora em 53 minutos contra 52 homens no setor, doutrina FM 710, prevendo contenção em 25 minutos com fumígenos e cães. Mas a floresta com 300 árvores por hectare criava 15 bolsões cegos por hectare. Müller moveu-se 10 metros para norte na trincheira, a 18 metros por segundo e perna latejando a 18 centímetros, fadiga reduzindo precisão em 8%. Aos 15h32, 14º disparo, soldado no par de busca, 24 anos, Thompson M1A1 ao ombro, pente de 30 rodadas. Distância, 68 metros, impacto no braço direito, rádio estilhaçado, arma caindo inoperante. O par recuou 8 metros, fogo de resposta com 16 rodadas desviadas pela trincheira, pressão contínua. Os americanos fecharam a rede a 35 metros, cães latindo a 25 metros, mas um erro. Fumaça residual, obscurecendo visão, levando a granada MK2, arremessada errada. Explosão ferindo um próprio em 5 metros. 10 baixas em 55 minutos, o silêncio de Müller contrastando com o caos de 100 decibéis, névoa a 55 metros e temperatura a 12 graus Celsius, acelerando hipotermia em 25% para exposições prolongadas. O setor K7, com relatos de 10 mortes, via a caça se intensificar, mas incertezas topográficas prolongavam a anomalia. Um homem isolado desafiando números que cresciam para 55. Às 15h34, a rede de busca americana contraía-se para 30 metros de raio ao redor da trincheira de Müller, com 55 homens, agora divididos em 4 unidades de 13, 14, 13 e 15, intervalos de 2 metros em formação de diamante, fuzis M1 Garand, carregados com 8 cartuchos cada, totalizando 440 rodadas prontas para fogo seletivo. Os cães pastores, 4 animais de 34 quilos em média, farejavam trilhas múltiplas a 180 metros por hora, um deles a 22 metros nordeste, narinas dilatadas captando o cheiro de suor e pólvora misturados à lama de 9 centímetros de profundidade nos vales de 3 metros de largura. A névoa densificava para 50 metros de visibilidade,
Temperatura 11 graus Celsius, acelerando perda de calor em 30% para corpos expostos. Garoa a 5 milímetros por hora, transformando raízes expostas em superfícies escorregadias com coeficiente de fricção de 0,4. Müller, agachado na trincheira de 2 metros com 18 centímetros de inchaço na perna esquerda, ajustava o carabiner 98K apoiado na borda de terra úmida de 12 centímetros, mira ZF-39 em 70 metros, o cano limpo mas resfriado a 15 graus Celsius, reduzindo condensação. Ele contava: 2 cartuchos no pente atual, 10 sobressalentes na mochila de 2 quilos agora encharcada, probabilidade de detecção em recarga subindo para 42% com o cerco próximo. Respiração a 26 inalações por minuto. Coração a 108 batimentos, ele escaneou. O 15º alvo emergia no flanco da unidade leste, soldado de 26 anos, submetralhadora Thompson M1A1, com pente de 20 rodadas restantes, peso de 9 quilos balançando no ombro. Distância, 58 metros. Vento a 8 nós do noroeste, ajuste de 0,6 clique na torreta. Inspirou profundamente, reteve por 4 segundos, exalou 70%. Gatilho com 4 quilos de força às 15h35. Bala de 90 mm a 745 metros por segundo. Tempo de voo 0,08 segundos. Impacto no abdômen inferior. Perfuração intestinal com hemorragia de 0,9 litro em 25 segundos. O corpo dobrando-se para frente e caindo de joelhos na poça de 1 metro. Thompson afundando 5 centímetros na lama. Reação imediata. A unidade leste parou a 5 metros da baixa. 13 homens se jogando para a cobertura atrás de troncos de 35 centímetros. Fogo supressivo com 10 Thompsons disparando 150 rodadas em 20 segundos. Cadência de 700 por minuto. Balas. 45 ACP de 230 grãos penetrando solo a 25 centímetros a 15 metros da trincheira. Mas o ângulo de 20 graus desviava 65% para raízes laterais, criando sulcos de 3 centímetros sem atingir Müller. Um erro. 3 soldados no centro tropeçaram em raízes coletivas a 8 metros, joelhos torcidos, com inchaço imediato de 4 centímetros, 2 removidos da linha em 25 segundos por companheiros, reduzindo a unidade para 11. Os cães reagiram ao cheiro de sangue, o mais próximo correndo 10 metros em direção à trincheira, latidos de 95 decibéis ecoando por 120 metros. Mas a coleira o reteve a 18 metros, o handler puxando com 12 quilos de força e escorregando na lama, expondo o flanco por 8 segundos. Müller deslocou-se 6 metros para sudoeste na trincheira, a 12 metros por segundo, arrastando o fuzil pela alça de couro, folhas úmidas colando à jaqueta, que pesava agora 2 quilos extras por absorção de água. Aos 15h37, os Howitzers M1A1 Pack dispararam segunda salva ajustada, 4 projéteis de 3 quilos com fusível de proximidade, caindo em padrão de 20 metros de raio. Explosões de 22 metros, criando 2 crateras de 9 metros e fragmentos de aço de 8 gramas voando a 150 metros por segundo. Uma lasca perfurando uma árvore a 12 metros da trincheira e caindo 2 metros ao lado de Müller, com impacto de 50 joules, sem ferimento. Cálculos baseados em triangulação de rádio melhoraram, mas o vento desviou uma salva em 18 metros para o setor oeste, impactando o jipe avariado e fragmentando o para-brisa de 5 milímetros de espessura, ferindo levemente o atirador da 50 com corte de 3 centímetros no antebraço. Escalada da violência. Os americanos adaptaram, integrando uma equipe de eliminação com 8 homens equipados com lança-granadas, M1 de 3 quilos, cartuchos de 60 mm com raio letal de 10 metros, posicionados a 40 metros em elevações de 8 metros. O rádio SCR-300 transmitia coordenadas refinadas. Sniper em trincheira grid, 47-23 sudoeste, 30 metros raio, priorizar granadas e cães.
Interferência caíra para 30% com menos transmissões, mas relatos contraditórios persistiam. Latidos confirmam Nordeste. Não. Fumaça oculta Sudoeste. Não. Alimentando incerteza em 25% dos handlers. Um par de cães avançou a 25 metros, farejando o rastro de 2 minutos, puxando com 18 quilos de força, mas a garoa lavou o cheiro em trilhas de 1 minuto, levando a uma pausa de 20 segundos, onde um animal parou em uma poça de 2 metros, latindo inutilmente. Müller, com 200 horas de treinamento em cercos florestais, incluindo 200 simulações de fogo de granadas, calculou o 16º disparo. Alvo no handler do cão avançado, cabo de 27 anos, fuzil M1 ao ombro com baioneta M1905 de 40 centímetros. Distância, 48 metros. Ajuste para fumaça dispersa, mira em 50 metros. Respiração a 27 inalações. Retenção de 3 segundos. Disparo às 15h39. Impacto no joelho direito. Patela estilhaçada em 4 fragmentos. Hemorragia de 0,5 litro, o cão se soltando e correndo 8 metros em pânico, colidindo com raízes e uivando por 15 segundos. Consequência, o par recuou 12 metros, o cão perdido confundindo outros 2 animais a 30 metros, que seguiram para leste em trilha falsa. Latidos dispersos, elevando o ruído a 98 decibéis e mascarando movimentos. Confusão se instalava. No rádio, o tenente coordenava: equipe de granadas avançar. Observadores em árvores. Mas um observador de 24 anos subiu 10 metros em carvalho, binóculos M3 varrendo a névoa. Mas uma rajada de vento balançou o galho de 15 centímetros, causando vertigem e queda de 4 metros com fratura de tornozelo, removido em 40 segundos. Os lança-granadas dispararam 3 cartuchos, explosões de 10 metros de raio, criando crateras de 0,4 metro a 20 metros da trincheira. Fragmentos de 4 gramas raspando a borda e erodindo 5 centímetros de solo. Mas o ângulo baixo desviou 2 para vales laterais, uma ferindo um soldado próprio em 6 metros com estilhaço no braço, sangramento de 40 mililitros. Müller recarregou sob o barulho, inserindo 4 cartuchos em 14 segundos, o pente rangendo levemente coberto por explosões distantes. Evolução do conflito, às 15h41. Reconhecimento formal do inimigo elevou o alerta. O quartel-general da 9ª Divisão classificou o setor K7 como ninho de sniper prioritário, despachando um pelotão de engenheiros com 12 homens e detectores de som S-Fone de 5 quilos, sensíveis a ruídos acima de 60 decibéis a 100 metros, posicionados em triângulo de 50 metros. A força total subia para 60 homens, com 2 howitzers adicionais a 350 metros, tubos elevados a 35 graus. Primeira tentativa de eliminação. Os S-Fone captaram eco de recarga residual, triangulando em erro de 15 metros sudoeste, guiando 10 homens com Thompsons para a área. Mas o terreno traiu. Vales com 12 centímetros de água causaram 5 tropeços em 2 minutos. Mobilidade a 0, 15 km por hora, e um detector falhou por umidade nas baterias, emitindo falsos positivos em riachos próximos. Müller observava da trincheira, perna a 18, 5 centímetros, limitando rotação. Fadiga reduzindo visão periférica em 10%. Aos 15h43, 17º disparo. Alvo no operador de S-Fone líder, 29 anos, equipamento pendurado no peito, peso total de 6 quilos. Distância, 65 metros. Vento a 9 nós, ajuste de 0,7 clique. Impacto no peito, coração perfurado em 2 centímetros, colapso em 2 segundos. O S-Fone caindo e emitindo estática por 30 segundos, interferindo triangulação. Reação.
Os 10 homens pararam. Fogo de 80 rodadas em arco de 20 metros. Balas penetrando bordas da trincheira a 10 centímetros. Uma lasca de terra acertando o antebraço de Müller com corte de 1 centímetro. Sangramento mínimo de 10 mililitros. Pressão contínua. Os Howitzers dispararam salva de 6 projéteis, raios de 28 metros criando 4 crateras de 1 metro, 1 a 8 metros da trincheira, erodindo 20 centímetros de parede e expondo Müller por 3 segundos, mas fragmentos desviados por árvores de 25 centímetros pouparam impacto direto. Erro inimigo. Coordenadas baseadas em S-fone erradas por 12 metros. Salva impactando o flanco leste e ferindo 3 próprios com estilhaços de 12 gramas. Cortes de 6 centímetros. 1 evacuado. 10 baixas confirmadas agora, em 1 hora e 6 minutos, contra 60 homens. Números desafiando doutrina FM 7 e 10, que previa neutralização em 40 minutos, com detecção sonora em florestas com 400 árvores por hectare. Paranoia crescia. Relatos de som de respiração a 20 metros levavam a disparos desperdiçados de 20 rodadas em arbustos, o medo da ausência de dados precisos, visibilidade a 45 metros, cães em trilhas falsas, prolongando o cerco ineficaz. Müller moveu-se 4 metros para nordeste, a 0, 1 metro por segundo. O silêncio de sua posição contrastando com o caos de 102 decibéis de explosões e latidos. Temperatura a 10 graus Celsius, induzindo tremores em 15% da força inimiga exposta. O setor K7 registrava 10 mortes em relatórios atualizados, a tentativa de eliminação falhando parcialmente com a perda do S-fone, forçando a adaptação para buscas manuais que o terreno, raízes causando 22 tropeços em 5 minutos, tornava letal. A anomalia de um isolado persistindo contra uma máquina militar que crescia, mas errava em 28% das manobras por incerteza topográfica. Às 15h45, o quartel-general da 9ª Divisão de Infantaria emite ordem formal. Setor K7 declarado zona de sniper de alto risco. Mobilização de companhia inteira com 120 homens adicionais, totalizando 180 no perímetro expandido de 500 metros de raio. Os Howitzers M1A1 PAC, agora 4 unidades a 400 metros norte, tubos elevados a 40 graus, carregam projéteis de 3 quilos com fusível de tempo ajustado para 10 segundos de ar, alcance efetivo reduzido a 500 metros pela cobertura florestal densa, com 500 árvores por hectare. Temperatura cai para 9 graus Celsius, garoa intensificando para 4 milímetros por hora. Vales de 4 metros de largura acumulam 15 centímetros de água. Raízes expostas elevando tropeços para 28 em 6 minutos. Mobilidade inimiga a 0, 1 km por hora. Müller na trincheira de 2 metros com perna esquerda a 19 centímetros de inchaço, sente pulsação a cada 8 segundos, visão periférica reduzida em 12% por fadiga acumulada de 300 minutos de tensão. Ele ajusta o carabiner 98K, cano a 12 graus Celsius, mira ZF-39 em 60 metros, um cartucho no pente atual, 9 sobressalentes na mochila encharcada de 5 quilos. Respiração a 28 inalações por minuto, coração a 110 batimentos. Escaneia. 18º alvo no flanco da unidade de engenheiros. Soldado de 30 anos, operando detector de som reserva S-fone, de 5 quilos. Fone de ouvido com alcance de 80 metros para ruídos acima de 65 decibéis. Distância, 55 metros. Vento a 9 nós do noroeste, desvio de 5.000 radianes. Inspirou. Reteve por 3 segundos. Exalou 80%. Gatilho com 5 kg de força às 15h46. Bala de 7,92 metros a 742 metros por segundo. Tempo de voo 0,07 segundos, impacto na orelha esquerda, perfuração temporal com hemorragia de 0,4 litro, o S-fone emitindo feedback estridente por 25 segundos antes de silenciar.
Reação. Os engenheiros recuam 15 metros, 12 homens se abrigando atrás de troncos de 40 centímetros. Fogo supressivo com 15 M1 Garand, disparando 60 rodadas em rajadas de 4 balas. 30-06 penetrando bordas da trincheira a 15 centímetros, terra voando em nuvens de 0,2 metros de altura, uma lasca de 2 gramas acertando a bota de Müller sem perfuração. Confusão. Rádio SCR-300 transmite segundo S-Phone down. Triangulação falha em 20 metros. Sniper em trincheira confirmada sudoeste. Mais interferência sobe para 50% com 15 transmissões. Relatos contraditórios. Latidos a nordeste, granadas desviadas sul. Alimentando paranoia, um handler de cão de 21 anos reportando som de respiração a 15 metros, disparando 10 rodadas em folhas úmidas, desperdiçando munição e elevando ruído a 105 decibéis. Müller desloca-se 3 metros para leste na trincheira a 0,08 metro por segundo, arrastando o fuzil pela coronha, lama colando a perna ferida e reduzindo tração em 20%. Aos 15h48, howitzers disparam salva de 8 projéteis, raios de 30 metros criando 5 crateras de 2 metros, uma a 6 metros da trincheira, erodindo 25 centímetros de parede e expondo o flanco esquerdo por 4 segundos, fragmentos de 10 gramas voando a 120 metros por segundo, um raspando o braço de Müller com corte de 2 centímetros, sangramento de 20 mililitros estancado, com manga rasgada em 10 segundos. Erro tático. Coordenadas baseadas em buscas manuais erram por 25 metros. Salva impactando o centro da rede e ferindo 4 próprios com estilhaços de 15 gramas. Fraturas superficiais em braços. 2 evacuados em 45 segundos. Força efetiva caindo para 174. Escalada. Tentativa organizada de eliminação inicia com pelotão de assalto de 40 homens, divididos em 2 alas de 20, equipados com lança-chamas M22 de 15 quilos, tanques de 17, 8 litros de napalm, alcance de 40 metros, e granadas MK2 em bolsos de 6 unidades cada. Avançam em ondas de 10 metros a 0,05 km por hora, intervalos de 5 metros. Lanternas TL-122A, cortando névoa a 40 metros de visibilidade. Cães, 5 agora, farejam a 150 metros por hora. 2, detectando rastro de 3 minutos a 20 metros nordeste, puxando handlers com 20 quilos de força. O oficial ordena via rádio. Ala esquerda flanquear trincheira, lança-chamas cobrir, granadas em arco de 15 metros. Mais terreno trai. Vales com 18 centímetros de água causam 35 tropeços em 4 minutos. Um lança-chamas atolando o tanque a 12 centímetros. Vazamento de 0,2 litro inflamando acidentalmente arbustos em 2 metros de raio, queimando levemente um soldado em 5% do corpo. Müller calcula. Probabilidade de detecção em 55%, com cerco a 25 metros. Recarrega sob explosões distantes, inserindo 3 cartuchos em 16 segundos, pente de couro encharcado rangendo coberto por latidos. 19º disparo às 15h50. Alvo no handler avançado. 25 anos, colete com 4 granadas. Distância 42 metros. Ajuste para vento de 10 nós. Retenção de 2 segundos. Impacto na garganta, traqueia rompida, hemorragia de 0,6 litro, cão soltando e correndo 15 metros em pânico, colidindo com raízes e quebrando pata dianteira em 2 pontos. Consequência, ala esquerda pausa. Cão perdido confundindo outros 3 a 25 metros. Latidos erráticos guiando para falso rastro sul, atrasando avanço em 50 segundos. Adaptação inimiga. Alas fecham pinça a 20 metros. Lança-chamas testando jatos de 20 metros. Chamas de 800 graus Celsius, incinerando folhagem em raios de 4 metros, consumindo 1 litro de napalm por uso, limitando a 15 jatos por unidade.
Granadas arremessadas em 12 unidades, explosões de 15 metros de raio, criando 6 crateras de 0, 5 metros a 10 metros da trincheira, fragmentos de 5 gramas, erodindo 10 centímetros de borda e expondo Müller por 5 segundos, uma lasca cortando a coxa direita em 5 centímetros, sangramento de 15 mililitros. Erro. Fumaça do napalm dispersa com vento, obscurecendo visão para 30 metros, levando a granada própria caindo curta e ferindo 2 em 8 metros. Queimaduras de 2º grau em 10% do corpo, evacuados em 1 minuto. Müller com 2. 500 horas de rotina em evasões cercadas. Move-se 2 metros para sudoeste, a 0,06 metros por segundo. Perna esquerda a 19, 5 centímetros forçando arrasto. 20º disparo às 15h52. Operador de lança-chamas, 23 anos, tanque exposto, distância 35 metros. Impacto no regulador, explosão secundária de 3 metros queimando o uniforme e causando colapso por choque térmico em 6 segundos. Tanque vazando 2 litros e inflamando o solo em 5 metros quadrados. Ala esquerda recua 10 metros. Fogo de cobertura com 20 Thompsons consumindo 300 rodadas em 30 segundos. Balas desviadas pela trincheira em 75%, mas elevando fadiga inimiga em 20% por consumo de munição. Pressão máxima. Às 15h54, howitzers disparam barragem de 12 projéteis, raios de 35 metros criando 7 crateras de 3 metros. 1 a 4 metros da trincheira, colapsando 30 centímetros de parede e soterrando o fuzil de Müller parcialmente, forçando escavação manual de 20 segundos com mãos enlameadas. Fragmentos perfuram jaqueta em 3 pontos, cortes superficiais totais de 4 centímetros, perda de 40 mililitros de sangue. Coordenadas refinadas por observadores em árvores de 15 metros erram por 10 metros, salva ferindo 5 próprios em 50 metros. Fraturas por estilhaços de 20 gramas, 3 evacuados, força a 168. Cães fecham a 15 metros, latidos a 100 decibéis, mas 2 pisam em cratera recente, afundando em 20 centímetros de lama e atrasando por 40 segundos. Müller escava o Karabiner 98K. Cano entupido com terra, reduzindo precisão em 7%. Limpa com pano em 25 segundos. 21º disparo às 15h56. Andler final de cão. 28 anos, distância 28 metros. Impacto no peito, pulmão rompido. Morte em 4 segundos. Últimos cães dispersando em pânico por 20 metros, abandonando trilhas. Alas pausam. Confusão total. Rádio relata. Cães down, 21 baixas confirmadas. Sniper ainda ativo em 15 metros. Interferência em 60% com pânico nas transmissões. Um soldado de 18 anos congelando por 20 segundos em paranoia, de som invisível, disparando 15 rodadas no vazio. Evolução final. Às 15h58, companhia completa chega. 180 homens formando perímetro de 300 metros. Metralhadoras. 50 MB2HB em jipes Willys MB posicionadas a 150 metros. Cadência de 500 disparos por minuto, mas floresta limita a 200 rodadas efetivas antes de superaquecimento. Tentativa de eliminação falha parcialmente. Assalto final com 60 homens avança, mas terreno causa 45 tropeços em 3 minutos. Granadas e napalm desviados por vales, ferindo 8 próprios em fogo amigo. Hemorragias controladas em 2 minutos, mas reduzindo o ímpeto. Müller, perna inoperante a 20 centímetros, arrasta-se 1 metro para a cobertura de raiz. Disparos cessando por munição baixa em 40% das unidades. 22º ao 8º disparo seguem em 2 minutos. Alvos isolados em flancos expostos. Distâncias de 20 e 40 metros. Impactos em pescoços e coxas causando 7 baixas adicionais. Hemorragias totais de 4, 5 litros. Armas caindo inoperantes na lama. Reação. Recuo desorganizado a 50 metros. Howitzers pausam por risco de friendly fire. Relatos de 28 baixas em 1 hora e 21 minutos, desafiando doutrina FM 710, que previa neutralização em 50 minutos com 100 homens em florestas densas. Às 16h00,
Müller evapora na névoa, deslocando-se 50 metros em 10 minutos via vales ocultos, deixando o setor K7 com 28 baixas imediatas. Relatórios finais. 88 mortes confirmadas no mesmo setor ao longo de 72 horas. Uma anomalia estatística em 1:5. 000 snipers isolados. A frente ocidental persiste com reforços americanos realocados para K8.